amiguinhos, vem aprender mais do Senhor na EBD Kids Online. Olá, meus amiguinhos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, a paz do Senhor. Eita, estou aqui mais uma vez. E eu também. Com o meu amigo Didico, né, meus amiguinhos? Sim, com certeza. E principalmente o nosso Papai do Céu. Meus amiguinhos, assim como ele está aqui conosco agora nesse momento, ele também está aí com você. Que legal, glória a Deus. Muito bem. Meus amiguinhos, atenção todos os alunos da revista Primários. Nós vamos começar a nossa lição aqui, a lição de número 1. Eita, que legal! Eita, legal demais! Eu quero aprender mais! Muito bem, nós estamos aqui para aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Muito bem. É o nosso dono. É o nosso dono. Muito bem, meus amiguinhos. O assunto da nossa lição de hoje, atenção todos os amiguinhos da revista Primários, 7 e 8 aninhos. 7 e 8 aninhos. É isso mesmo. Muito bem. Nós iremos começar mais um trimestre, né? Sim. Aprender muito mais esse trimestre. Com certeza. Muito do Senhor. Com certeza. É só ficar bem ligadinho e prestar bastante atenção. Combinado? Muito bem. Nós queremos agradecer ao nosso Senhor Jesus por ter nos dado essa oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho mais do nosso Senhor Deus. Certo. E nós vamos agora nesse momento orar, agradecendo ao Senhor Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade e ter nos criado. Com certeza. Muito bem. Senhor Deus, muito obrigado, Papai do Céu, porque Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso benfeitor. Obrigado, Senhor. Amém. Isso, muito bem. Meus amiguinhos, olha só, o assunto da nossa lição de hoje é o começo. O começo. Isso, muito bem. O começo. Sim, com certeza. Muito bem. E o assunto da nossa revista é conhecendo o livro do começo. Eita, não é conhecendo o livro do final não, né? Não, nós vamos... Inclusive, nós vamos estudar conhecendo o livro do começo. É porque nós vamos estudar sobre o livro de Gênesis. Gênesis. E o que quer dizer Gênesis? A palavra Gênesis significa exatamente o começo. Significa começo, essa palavra Gênesis. Entendi. Por isso que ele é o primeiro livro? Por isso que ele é o primeiro livro, é o começo. Entendi. Muito bem. E esse livro, Gênesis, o começo, ele está aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia, viu, meus amiguinhos? Com certeza, que legal. Eu quero aprender sobre o começo. Então começa. Isso, nós já começamos. Então começa. Quer dizer, termina o começo. Isso, vamos começando, né? Vamos falando pra gente ir aprendendo muito mais. Certo. Então, o assunto da nossa lição é o começo. Muito bem. E aí, meus amiguinhos, eu quero agradecer ao Papai do Céu pela vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo, sim, que estão aprendendo, sim. E eu quero agradecer ao Senhor Deus pela vida da Gisele Guimarães, que foi a comentarista dessa revista, da revista Conhecendo o Livro do Começo. E eu agradeço grandemente ao Senhor Deus pela vida dela, por ter um comentário muito bonito, que é essa revista aqui, que veio para nós assim... Do céu. Do céu. Muito bem. E aí, é claro, se nós vamos falar sobre o começo, nós vamos falar exatamente sobre o começo. Isso. Como iniciou. Isso. Sobre Gênesis. Sobre o livro de Gênesis. Sim. E aí nós vamos falar então da criação. Criação. A criação de Deus. A criação de Deus. Certo. E aí, meus amiguinhos, nossa memória em ação é assim. No começo, criou Deus os céus e a terra. No começo, no princípio. Começo, princípio. Gênesis. Quer dizer a mesma coisa. Tá. No princípio, ou no começo, ou em Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Entendi. Certo? Onde que está escrito? Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. Isso, muito bem. Muito bem. Começou o versículo do começo, falando do começo, e Gênesis é o começo, e o título da lição é o começo, e a revista fala sobre o começo. Muito bem. Se dedico. E aí, essa história que nós vamos contar está na Bíblia, no começo. Isso. Está
no capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 24. Combinado. Conta aí, tia Vavá. Muito bem. Fala exatamente, meus amiguinhos, sobre a criação. Sim, criação que Deus fez. Que Deus fez. O que Deus fez em quantos dias Deus criou tudo? Não foi explosão? Não, alguns dizem aí, meus amiguinhos, que foi explosão. Que foi cataclisma. Não foi explosão, meus amiguinhos, foi a criação. Deus, com a sua organização e principalmente, primeiramente com o seu poder, pelo seu poder, criou tudo. E com organização. Muito bem. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre essa criação, sim, nós vamos cantar aqui uma canção que é muito legal. A canção é assim, ó. Foi para o nosso bem tudo que Deus criou. Foi para o nosso bem tudo que Deus criou. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Muito bem, legal. Tia Vavá, diz aí pra nós como é que foi essa organização Isso, da criação. isso, muito bem. Primeiro, meus amiguinhos, eu quero dizer que quando a gente diz assim, Deus criou, é porque realmente Deus, Ele criou tudo. Sim. Por quê? Porque Ele é poderoso. Por quê? Porque ele é o ser dos seres. Ele criou tudo. Então, Ele foi o primeiro, Ele é o primeiro. E o único. Ele é o primeiro. E o derradeiro. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, tudo que existe, que nós vimos hoje, sim, foi o nosso Deus dos céus que criou. Tá. Então, olha só. Acontece que para ele criar, ele fez a organização, certo, de cada dia. Ele não chegou e disse assim, haja tudo. Não disse assim, não. Não. Cada dia teve ali a criação de Deus, uma criação de Deus. Várias criações de Deus. Entendi. No primeiro dia. Ah, sim. Olha só, meus amiguinhos. O que será que Deus fez no primeiro dia da sua criação? Eita, tia Vavá, o que ele disse? Diz aí o que ele fez no primeiro dia da sua criação. No primeiro dia, meus amiguinhos, Deus criou a luz. A luz. Ele disse, haja luz, e então houve luz. Então houve luz, porque Ele é poderoso. E se Ele falou, tá falado. O que Ele ordenou, tá ordenado. Tudo que Ele fez, tá valendo. Tá escrito aonde? Na Bíblia. 100%. Muito bem. Então, no primeiro dia Deus criou a luz. E aí, meus amiguinhos, como Ele criou esta luz, Ele disse, haja luz, então houve luz. Então ali ele viu que essa luz era muito boa e chamou então a luz de dia. E onde não tinha luz, ele chamou de noite. No primeiro dia, Deus criou a luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então ele chamou a luz de dia. E depois ele fez a noite. Depois ele fez a noite? Não. A luz ele já chamou de dia. E a escuridão, que ali não estava na luz, sim, então ele chamou de noite. Ah, sim. Ah, que legal. Tudo isso aconteceu no primeiro dia. Tudo isso aconteceu no primeiro dia, meus amiguinhos. Agora eu vou deixar minha amiguinha aqui. E aí, vamos ver o que aconteceu, o que Deus criou no segundo dia. Vamos ver, atenção. Eu sei o que Deus criou no segundo dia, tia Vavá. Ah, é? Você sabe? Eu sei. Segundo dia. No segundo dia, meus amiguinhos, Deus então, ele separou as águas. Então ele fez as águas. Ele fez a divisão da água e o céu. Então quer dizer que as águas era o que estava ali embaixo, né? E o que estava em cima era o quê?
os céus. Isso. Então Deus fez essa separação das águas e dos céus. Isso é muito interessante, né, tia Vovó? Sim. Porque as águas, se ele fosse colocar lá em cima, não ia segurar de jeito nenhum. Ia derramar as águas na gente. As águas, meus amiguinhos, devem estar o quê? Embaixo, aqui na terra, não é? Porque em cima é o céu. Isso, muito bem. E tudo isso, essa divisão de águas e céus, aconteceu o quê? No segundo dia. Muito bem. E no terceiro dia? No terceiro dia, meus amiguinhos, olha só o que aconteceu no terceiro dia. No terceiro dia. O que aconteceu, tia Vovó? No terceiro dia, meus amiguinhos, Deus separou as águas e a terra. As terras? Deus separou as águas e a terra. Porque imagine, meus amiguinhos, olha só. Deus separou, então, o céu e a água. Certo. Certo, eu sei, entendi. Mas acontece, você já pensou se tivesse só céu e água? Não teria terra pra gente morar. Não teria local pra gente construir a casa. Não teria local para as plantas nascerem. É verdade. Isso, muito bem. Então Deus separou, então, ali as águas e das terras. Sim, com certeza. Deus separou as águas que ficam na terra. Isso, mas bem separadinho. Como, por exemplo, as águas são o quê? Os oceanos. O que mais? Os mares. Os mares. E Deus chamou a terra de porção seca. Isso. Por que será que Deus chamou a terra de porção seca? Porque a água é molhada. Muito bem, muito bem. Então, meus amiguinhos, ali no terceiro dia, Deus separou as águas e as terras. Só que nesse terceiro dia, meus amiguinhos, como ele separou então as águas e ali a terra, né, a porção seca e a porção molhada, que são as águas. Então, Deus fez ali na porção seca, que é a terra, o quê? Ele criou o quê? O quê? As plantas. Que legal! As plantas frutíferas. Aí você vê ali que o Senhor Deus criou os frutos, as flores. Ficou tudo muito lindo, né, tia Vovó? Ficou tudo muito lindo. O nosso Deus é muito perfeito, né, meu amigo? Com certeza. Então, tudo isso aconteceu no terceiro dia. Muito bem. E vamos ver o que aconteceu no quarto dia. Vamos ver o que aconteceu no quarto dia. Quarto dia. Muito bem. Essa tá virada aí. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares. O firmamento? Deus criou o firmamento. No quarto dia, meus amiguinhos, Deus criou o sol. Criou o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso, o firmamento, Deus criou, né? Os grandes luminares, Deus criou. Sabe para quê, meus amiguinhos? Para que isso beneficiasse a nós. Sim. Lembra que logo no início ali, ele separou a luz, né? Chamou de dia, e a escuridão ali chamou de noite. Sim. E aí, para não ficar a noite tudo turvo, tudo escuro para nós, então ele criou os grandes luminares, que é a lua, que fica à noite. Sim. E também as estrelas, que fica à noite, que a gente vê à noite. Isso, muito bem. Tudo isso para iluminar, para a noite não ficar tão turva, não ficar tão escura. Agora sim eu entendi. E fica lindo, né, tia Vovó? O sol estrelado, a lua ali. Nas fases, independente das fases da lua, a gente vê sempre o céu muito lindo. Legal demais. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E o dia, meus amiguinhos, Deus criou que iluminar para o dia, Didico? O sol. O sol. Para esquentar. Não só para iluminar, mas para quê? Para esquentar. Meus amiguinhos, mas lembra que eu falei que tudo é muito perfeito, tudo o Senhor Deus faz com muita perfeição? Já pensou se não tivesse sol? Como que ia esquentar? Como que a roupa no varal ia secar? Como que as plantinhas iam ter essa vitamina do sol? A vitamina solar? Bom, meus amiguinhos, olha, aí então veio o quê? Veio o quinto dia, né? Sim. O que aconteceu no quinto dia? No quinto dia, meus amiguinhos... quinto dia! Muito bem. No quinto dia, olha o tamanho da criação do Papai do Céu. Sim, o que aconteceu? Deus criou, então, os
peixes Os peixes. e as aves do céu. Oh, que legal. É. O Senhor Deus, meus amiguinhos, ele é muito poderoso, maravilhoso E organizado. e super organizado. Nesse dia que ele criou aqui, no quinto dia, que ele criou os peixes, ele não criou os peixes, meus amiguinhos, só para água salgada, não. Não? Não. Ele criou os peixes ali nas águas doces, nas águas salgadas, Nos riachos, nos riachos, igarapés. igarapés, né? Independente do gosto, do sabor da água, o nosso Deus criou os peixes ali próprio para cada tipo de água. Eita, que Deus maravilhoso. Meus amiguinhos. E olha, além dos peixes, para todas as águas, né, meus amiguinhos? Tia vovó, água salgada tem sal. Água salgada tem sal. E água doce tem açúcar? Não, Didico. E por que chama de doce? É porque assim, falam que água doce é exatamente para dizer que a água não é salgada, que a gente pode tomar essa água. Entendi, agora sim entendi. Não tem sal, uma tem sal e outra não tem açúcar. E a que não tem açúcar é doce, e a que tem sal é salgada. Ai, fala nisso, meus amiguinhos. Deus tem um propósito muito grande para com essa água salgada, viu? Tem muitas e muitas pessoas vivem do sal que é produzido nesses grandes mares. Sim, e nós comemos sal. As pessoas saboreiam as comidas no sal. O sal serve para muitas coisas. O nosso Deus é poderoso. E o sal vem do mar. O sal vem do mar, Da água salgada. da água salgada. Legal, né? Muito bem. Então ele criou os peixes, os peixes no quinto dia, né? Sim. E as aves do céu. Sim, que legal. Os pássaros. Os pássaros. Isso tudo no quinto dia. Tudo no quinto dia. Eita, legal. Que organização, né, tia vovó? E no sexto dia? No sexto dia, meus amiguinhos, vamos dizer que foi assim a coroa da criação. Diz aí. Foi a coroa da criação. Diz aí qual foi. Ele fez uma coroa. Presta atenção. No sexto dia, Deus criou os animais. Os animais? No sexto dia, meus amiguinhos, Deus criou os animais irracionais e os animais racionais. Eita, mas que coisa, que confusão é essa, tia vovó? Que animais são esses? Os animais irracionais, meu amigo Didico, são aqueles animais que eles têm só a inteligência dele, né? Mas não pensam tanto quanto um ser humano. Sim, e quais são esses animais? Todos os animais, como por exemplo cachorro, E girafa, leão. Eles têm a inteligência dele, mas entre eles lá, né? Eles não pensam como nós. Entendi, os seres humanos. Isso. E aí, meus amiguinhos, neste dia, no sexto dia, Deus criou os animais. Os animais irracionais, né? Que são os animais de estimação, os animais selvagens, né? E quais são os animais racionais? Os animais racionais que Deus criou, sabe quem? Tenta dizer aí quem foi que Deus criou no sexto dia. No sexto dia Deus criou o homem e a mulher. São animais? Meus amiguinhos, olha, nós somos animais, só que nós somos racionais. Somos chamados então de seres humanos. Que legal. Por quê? Por que nós somos seres humanos e também chamado de racionais? Sim, porque nós pensamos, sim, temos a inteligência para construção, para construir muitas coisas, sim, para pensamento, sim, temos o pensamento, né, a inteligência de interpretar o certo e o errado. Agora sim eu entendi. Agora sim eu entendi porque racional. E meus amiguinhos, no sexto dia, Deus criou então o homem e a mulher. Que legal, tia vovó. Deus é muito maravilhoso. No sexto dia. Muito bem. E tem mais criação? Olha, Deus continuou com a criação, mas não foi
mas com essa criação aqui no sentido de fazer todas essas coisas. Não? Não, é tanto que no 7º dia, olha só, no 7º dia, Deus então descansou. Tia vovó, mas ele descansou, ele estava cansado. Também, tanto que ele criou, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo Didico, e meus amiguinhos, todos vocês. O nosso Deus, ele descansou, não é porque ele estava cansado, não. Mas tá dizendo que ele descansou, então ele estava cansado? Não, esse descansar aqui, meus amiguinhos, quer dizer que ele terminou a obra de criação daqueles 6 dias que ele estava fazendo, daquela organização. Então, olha só, se ele terminou toda aquela organização, toda aquela construção, toda aquela criação, então, no 7º dia, ele ia o quê? Descansar. Porque ele terminou. Que legal, tia vovó. Meus amiguinhos, Deus não descansou porque se cansou não, que o nosso Deus, ele nunca se cansa. Inclusive a Bíblia, a palavra de Deus diz que o nosso Deus não se cansa. Não se cansa e nem se cansará. Ele não se fadiga e nem se fadigará. Esse é o nosso Deus. Se ele se cansasse, meus amiguinhos, ele não teria construído o mundo em 7 dias, né? Em 6 dias. Então, ele descansou porque o quê? Ele terminou de fazer toda aquela obra. Mas aquela obra, meus amiguinhos, essa obra de construção ali, ele terminou, mas acontece que ele iria fazer, né, iria continuar com essa obra, ou seja, a obra de organização, de organização, a obra de continuação, que é o seguinte, ele fez então o homem e a mulher, sim, ele fez os animais, sim, ele fez as árvores, sim, as plantas. Só que tudo isso, tanto as plantas como os animais, né? O homem, a mulher, tudo tem a bênção da continuidade. E aí Deus continua trabalhando com essa bênção da continuidade. É verdade. Por isso, meus amiguinhos, que a partir de Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas que Deus criou, sim, depois daí veio muitas e muitas pessoas, e hoje tem eu, tem você, tem um monte de gente. Por quê? Por causa da obra de Deus, da obra da continuação. Eita, que legal, tia vovó. A construção da continuação, a criação da continuação. Muito bem, por isso que Deus não descansa, viu, meus amiguinhos? Eita, legal. Ele termina uma obra ali, e já começa uma outra. Eita, que legal. Sim, que legal. Muito bem. Então, meus amiguinhos, o que nós devemos entender é o seguinte, que o nosso Deus, o nosso Papai do Céu, ele fez tudo em prol das nossas pessoas. Das pessoas? Foi. Dos seres humanos. Foi? Foi. É tanto, meus amiguinhos, que ele podia muito bem ter criado o homem e a mulher primeiro, para depois criar... Sabe que verdade? Para depois criar os animais e tudo. Mas acontece que tudo gira em torno, ou tudo é para o bem das pessoas, do homem e da mulher. Dos homens e das mulheres. Tudo é para o bem. Tudo que Deus criou é para o bem. Por exemplo, eu vou dizer para você. Sim. Olha só, preste bem atenção. Se ele tivesse criado o homem e a mulher primeiro, sim, aí como era que o homem e a mulher iriam viver ali? Sem o sol. Sem o sol. Sem a lua. Sem a lua. Sem a estrela. Sem as estrelas. Sem os animais. Sem os outros animais. Sem as plantas. Sem as plantas para se alimentar. Sim, sem a noite. Sem a noite. Sem o dia. Sem o dia. Como? Não é? É mesmo, não tinha parado para pensar. Por isso, meus amiguinhos, que os homens e as mulheres, a criação do nosso Deus, nós devemos todo dia ter o entendimento de adorar, de servir, de enaltecer e de exaltar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador. Porque tudo que Deus criou foi para nós, foi para o nosso bem. Eita, que legal. Não é, Didi? Sim. Ele fez os peixes pra gente se alimentar. Ele fez as plantas pra gente colher flores. E se alimentar dos frutos. Entende, meus amiguinhos? Então, tudo que Deus criou foi para o nosso bem. Tudo que Deus criou é bom. Aí, por isso, meus amiguinhos, olha a organização de Deus.
Deus então fez tudo, que no sexto dia, então Deus fez o homem e a mulher, para quê? Para usufruir de tudo o que ele criou. Que legal. Por exemplo, quando você amanhece, você vê o sol, né? Quando amanhece o dia, você vê então o sol. É. Isso para quê? Para ser para nós. É, para clarear, para quem? Para nós, não é? Sim. Para nos dar força, fortaleza, para quem? Para nós. Para nos dar vitamina D, para quem? Para nós. É, para as plantas florir, para quem? Para nós. Viu, meus amiguinhos? É muito interessante, né? O nosso Deus é muito poderoso. Sim, e muito maravilhoso. Muito bem. Então, meus amiguinhos, olha, todos os dias, agradeça a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus criador, pelo que ele fez por você, por todos nós. Tá, meus amiguinhos? Agradeço ao Senhor Jesus pela sua vida, porque ele criou você. Sim, ele criou Todos nós do jeito que somos. O Papai do Céu fez umas pessoas bem altas, outras bem baixinha, o Papai do Céu fez umas pessoas branquinhas, outras pretas. o Papai do Céu fez pessoas uns bem magrinhos E outro mais, um pouquinho gordinho. o Papai do Céu fez todas as pessoas, cada um do jeito que ele é. Sim. Do jeito que é. Sim. O Papai do Céu fez umas pessoas com os olhos verdes, Outros com os olhos pretos. o Papai do Céu fez pessoas que vivem aqui, outras Que vive acolá. outras que vivem acolá. Tudo criação do Papai do Céu. Nós todos fazemos parte dessa bênção da continuação de Deus, da construção, da criação, da continuação de Deus. É muito maravilhoso, viu, meus amiguinhos? É muito maravilhoso a gente servir esse Deus e entender que esse Deus é o nosso Deus criador. E tudo que temos foi Ele que nos deu e foi para o nosso bem. Eita, que legal. Tia Vovó, eu tô muito feliz. Tá, meu amiguinho? Sim. Foi para o nosso bem tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. Bom. Tudo que Deus fez é muito bom, né, meus amiguinhos? Então, esse foi o começo de tudo. E, meus amiguinhos, olha, na semana que vem, não perca de jeito nenhum, porque na semana que vem você vai estudar sobre mais coisas aqui que está escrito no livro do começo, que é Gênesis. Então, ó, fiquem ligadinhos para você ficar aprendendo mais e mais do nosso Senhor Deus, para você aprender cada dia mais do nosso Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Por quê? Porque Ele é excelente. Porque Ele faz tudo Com excelência. Ele é o nosso Deus Criador dos céus. e da terra e tudo que nela há. Deus criou tudo. Sim, e tudo que Ele faz é Muito bom. Deus criou os céus e a terra. e tudo que há. Agora, meus amiguinhos, vamos orar agradecendo o Senhor Deus, porque nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus e tudo que Ele criou foi para o nosso bem. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Deus Criador. Nós Te honramos, nós Te adoramos, porque Tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor, por se preocupar conosco e fazer tudo de bom para nós. Amém. Amém. Amém, meus amiguinhos?